Olá, sejam bem-vindos à nossa análise hoje sobre os números recentes da Equatorial Energia. Vamos olhar com calma as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2025. A ideia aqui é entender o essencial, né? Como a empresa está indo, onde estão os pontos fortes e, claro, quais desafios ela está enfrentando agora. Exatamente. A gente vai analisar os resultados consolidados, ver como cada segmento contribuiu e também alguns fatores externos que podem impactar, sabe? Tipo, mudanças na regulação ou mesmo a situação da economia. Ótimo. Então vamos direto aos números. O que mais chamou a atenção nesses últimos resultados? Alguma coisa boa aí? Sim, sim, tivemos pontos positivos importantes. O lucro líquido, aquele que vai para os controladores, deu um salto bem grande no primeiro TRI de 2025. Foi para 556 milhões. 556? Nossa. E comparado com o ano passado? Pois é, 556 milhões, comparando com o mesmo período de 2024, que foi 279 milhões, é quase o dobro. Quase dobrou o lucro. Impressionante. E não foi só isso. A receita operacional líquida também veio forte, chegou a 11,7 bilhões. 11,7 bilhões. Isso é quanto acima do ano anterior? 18,3% acima do primeiro trimestre de 2024. Um aumento bem robusto, né? Bastante robusto mesmo. E o EBITDA ajustado, aquele indicador que o pessoal acompanha de perto para ver a geração de caixa. Esse também cresceu. Atingiu 2,9 bilhões no trimestre, é um aumento de 14,5% em relação ao ano passado. Quase 15% de aumento. Ok. Isso mostra uma melhora na geração de caixa da operação principal. Agora, um detalhe: a margem EBITDA. Sim, o que tem a margem? Ela caiu um pouquinho, foi de 25,5% para 24,7%. Ah, entendi. Então, o volume de caixa gerado aumentou, mas a eficiência em relação à receita deu uma leve recuada. Exatamente. Pode ser um sinal, talvez, dos custos de integração das novas empresas ou pressões de custos gerais mesmo. Faz sentido. Bom, e isso já puxa o gancho, né? Saindo um pouco dos pontos mais positivos. Quais seriam os desafios, os pontos que exigem mais atenção? Olha, o endividamento é sem dúvida um ponto central. É crucial acompanhar isso. A dívida, né? Sempre um tema importante. Pois é, embora a dívida líquida total tenha até diminuído um pouco desde o fim de 2024, o custo dessa dívida, os encargos financeiros, esses subiram bastante. Subiram quanto? Mais de 36% no primeiro trimestre de 2025, se a gente comparar com 2024. Isso tem a ver com o saldo da dívida, que ainda é alto, e também o impacto do CDI, né, aquela taxa de juros. Certo. A taxa base subindo afeta o custo do dinheiro. A gestão dessa dívida, que imagino esteja detalhada nas notas, se torna vital, então. Vital? E tem outro ponto também. Os desafios operacionais em algumas distribuidoras que eles compraram mais recentemente. CED no Sul, CA no Amapá, CSA em Alagoas. O que acontece com elas? Elas ainda têm, digamos, incerteza sobre a capacidade de gerar lucros futuros de forma consistente. Isso afeta como elas podem registrar certos créditos tributários, os impostos diferidos. Entendi. Complica o balanço. Exato. E, além disso, a empresa tem provisões, que são reservas para riscos, né? Para processos judiciais e também ainda busca recuperar nos valores antigos de um fundo que nem existe mais, o FUNAC. São pontos de atenção. Entendido. Dívida cara, desafios na integração e recuperação das novas concessões e essas pendências. E olhando para frente, os investimentos. Continuam. Continuam e fortes. A Equatorial investiu 2,3 bilhões só no primeiro trimestre de 2025. 2,3 bi num trimestre é bastante coisa. Sim, um aumento de 34% sobre o mesmo período de 2024. O foco principal é na rede de distribuição, expansão, melhorar a qualidade, reduzir perdas de energia, o básico bem feito, mas que custa caro. E aquela agenda ESG, de sustentabilidade, governança, que está tão em voga, aparece de forma concreta. Aparece, e com implicações financeiras, o que é interessante. A empresa melhorou a nota em avaliações importantes, como a do CDP, entrou para o ISE da B3. O Índice de Sustentabilidade da Bolsa. Isso, e fez uma parceria estratégica com o IFC, que é do Banco Mundial. Conseguiram um empréstimo verde, sabe, de 100 milhões de dólares para a operação de Alagoas. Ah, que interessante.
dinheiro atrelado a metas ambientais. Exato. Mostra que o ESG está virando algo mais concreto no financeiro também. E para o futuro, o que se espera é justamente a continuidade desses investimentos fortes. Mesmo com a dívida alta. Sim, por isso a gestão atenta ao endividamento e aos custos é chave. Além disso, tem a reforma tributária que está começando a sair do papel e as novas normas de divulgação de sustentabilidade, IFS S1 e S2. Muita coisa para monitorar. E, claro, a expectativa de virada na operação de saneamento, a CSA, né? Com certeza. Há uma expectativa grande pelo turnaround lá. Ou seja, é um cenário de muito investimento necessário, uma atenção redobrada aos custos e à dívida, e ainda tem que se adaptar a todas essas novas regras. Isso nos leva àquela reflexão final, não é? Exatamente. A questão que fica é: como a Equatorial vai conseguir equilibrar essa gestão da dívida, que é alta, com essa necessidade constante de investir pesado, principalmente nessas concessões mais novas e na agenda ESG? Como isso vai determinar a rentabilidade e a criação de valor nos próximos anos? Um ponto fundamental mesmo para quem acompanha a empresa. Bom, agradecemos a atenção de quem nos ouviu nessa exploração dos dados da Equatorial. Se essa análise foi útil, não deixem de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo assim. Até a próxima!